Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma análise diferente, vamos fazer uma análise de Rick and Morty. E se você não sabe inglês, bom, é muito provável que você não entenda todas as nuances de Rick and Morty, porque, como é muito comum em filmes e séries, existem muitos trocadilhos, muitos jogos de palavras, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre um episódio que se chama Total Recall. Na verdade é Total Recall. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esse trocadilho, mas antes vamos assistir a um pequeno trecho, um trecho bem pequenininho, só para você se lembrar de qual episódio é esse. Everybody just relax for a second. There's no such thing as an Uncle Steve. That is an alien parasite. Ou seja, estamos falando aqui daquele episódio, é o quarto episódio da segunda temporada, e o próprio nome em português não faz o menor sentido, não tem nenhum trocadilho. Deixa eu só verificar aqui. O nome em português é Parasitas Invasores Alienígenas, o que não tem nada a ver, perde totalmente o sentido do episódio, do nome, né, do episódio em inglês. Qual que é o nome do episódio? Como eu já falei, ele se chama Total Recall. E de onde vem esse Total Recall? Então, primeiro a gente tem que entender que isso se trata a uma referência a um filme, ou seja, já perdemos essa informação aí com a tradução. O filme em questão é o Total Recall, né? Que ele foi estrelado por Arnold Schwarzenegger. E também tem um nome totalmente diferente em português. E, enfim, o que acontece então é que nós temos uma sequência de trocadilhos e de jogos de palavras que são simplesmente completamente perdidos aí nessas traduções. Então, o nome do episódio original é Total Recall, né? Total Recall. Que faz referência ao filme chamado Total Recall, que também mudou de nome em português, não tem nada a ver, não tem nenhuma semelhança com o nome em inglês. Aliás, o nome em português é O Vingador do Futuro, né? Então, vou explicar o que significa Total Recall e por que tem esse trocadilho aí. Vamos dar uma rápida olhada também em qual é esse filme com Arnold Schwarzenegger, só alguns segundinhos para a gente se lembrar. Much. They've got your bug. I got a lock. There! And the bug's in your skull. Take this thing out of the case and stick it up your nose. Don't worry, it's self-guiding. Got him. I lost him. Bom, e você pode ter achado esse filme um pouco trash, porque ele é mesmo, né? Então ele conta aí a história de um personagem que vai lá para Marte, e aí tem toda essa trama envolvendo as suas memórias, porque ele não sabe se suas memórias são implantadas ou se são reais. Então isso gera aí toda a trama. A trama gira basicamente em torno do conceito de a gente não saber se nossa memória é real. Isso faz bastante sentido num ponto de vista filosófico, porque realmente muitas das nossas memórias são de fato inventadas. E Rick and Morty mais uma vez trabalha com isso, e este episódio é basicamente uma homenagem, né, a este filme, né? Por isso, inclusive, existe o nome, né? Então, todos eles, no começo, eles percebem, o Rick, né, percebe que eles estão sendo, basicamente, eles foram invadidos, né, por esses parasitas, né? Eles são parasitas da memória. E chega um ponto onde a casa deles está lotada desses parasitas, e eles não sabem reconhecer, pelo menos a priori, né, quem são os personagens reais e quem são simples invenções das cabeças deles, né? Então vamos só dar uma olhadinha rápida nessa parte onde tem onde tem vários personagens lá que eram criados pela cabeça deles. Aren't bad, Mrs. Refrigerator. They're thrilling. And you've been a perfect companion to me my entire life. Esse episódio é bem divertido. E, bom, agora vamos entender
por que o título é tão importante, né? Nós vimos o filme que, de novo, em português a tradução ficou como Vingador do Futuro, mas em inglês ele é o Total Recall, né? Então, de novo, olha aqui, este aqui, primeiro é o nome do episódio de Rick e Morty e o segundo é o filme mesmo, é o nome verdadeiro do filme, e a gente pronuncia basicamente a mesma coisa, né? Bom, o que significa, afinal de contas, Total Recall? E para a gente falar um pouco disso, eu vou falar da diferença entre 3 verbos ou 3 conceitos, né, do inglês, que são bastante fáceis da gente confundir para o português, que é o verbo to remember, o verbo to remind e o verbo to recall. Eu vou falar deles porque muitas vezes as pessoas podem pensar que se tratam de todos se tratam da mesma coisa, o que não é verdade. Eles se tratam de coisas distintas, tá bom, gente? Então vamos entender exatamente como isso funciona. Primeiro, começando com o verbo to remember. Estou lutando aqui com a tela. Primeiro, o verbo to remember. Lembre-se, na verdade, ele é o verbo lembrar-se. É uma coisa que poucas pessoas poucas pessoas percebem, porque a gente pensa nele como lembrar, mas é interessante a gente saber que, na verdade, ele é o lembrar-se. Por quê? Porque ele é usado quando eu digo, por exemplo, I remember you. Eu estou dizendo, na verdade, eu me lembro de você. Ou seja, existe uma ideia reflexiva, eu me lembro de você. Eu não estou falando eu lembro você, ou seja, o verbo to remember, ele quer dizer algo como ter uma memória, saber alguma coisa de fato, não apenas fazer um lembrete, como é o caso do nosso próximo verbo. Eu posso muito bem dizer I remind you. Mas o que isso significaria? I remind you significaria algo como eu lembro você. Então veja só a diferença, gente. Isso em português mesmo. Eu me lembro de você e eu lembro você. São 2 significados diferentes. São basicamente o mesmo verbo, mas são utilizações. Uma é reflexiva e a outra não. E perceba como isso muda todo o sentido daquilo que estamos falando. Isso é interessante de saber, porque quando a gente vai para outro idioma, a gente vai vendo que muitas vezes são outras aplicações, outras ideias que a gente coloca. Então, o próprio verbo, próprio inglês, né, tem o verbo to remember e o verbo to remind. São 2 verbos com sentidos diferentes. De novo, to remember, lembrar-se, ou seja, ter uma memória, ter a informação na cabeça, enquanto to remind é fazer um lembrete, tanto é que o computador coloca lá, se tem uma notificação, aparece lá, remind me later, né? A mesma ideia. E por fim, chegamos ao verbo to recall. Ele tem mais de uma aplicação e é por isso que também o nome do episódio é um trocadilho dentro de um trocadilho, né? Porque quando eles colocam Rick all, né? Eles fazem essa brincadeira com o nome do Rick, né? Obviamente do Rick e Morty, eles trocam o verbo recall, ou pode ser também o substantivo recall, e coloca Rick all, coloca aí o nome do Rick para fazer uma graça. Bom, o que significa Total Recall? Difícil traduzir em português, mas o verbo, ao menos, e dele vem também o substantivo, ele significa lembrar. Olha só, mas não só. Qual a diferença dele, né, para o verbo to remember ou para o verbo to remind? A diferença é que o verbo to recall geralmente se atribui a uma ideia muito mais de reviver alguma coisa mentalmente. Ou seja, o verbo to remember é mais usado para você ter a informação, aquela coisa. Tanto é que, gramaticalmente, a gente não utiliza ele de maneira progressiva. Pelo menos não é correto, as pessoas, claro, usam aí informalmente, mas não é correto dizer, por exemplo, I am remembering, porque ou você remember, ou você se lembra, ou você não se lembra, não tem um meio termo para ele, porque ou você tem informação na sua cabeça, ou você não tem. Quando você está parando, você para, senta e começa a reviver alguma coisa na sua cabeça, geralmente nós usamos o verbo to recall, né? Então, ele é
Por quê? Porque o call, você sabe muito bem, é o chamar ou ligar, né? Fazer uma ligação, tal. E recall significa rechamar. É por isso que temos o recall de veículos também, porque eles chamam de volta alguma coisa. É como se fosse um recuperar, né? Um chamar de volta mesmo, né? Então, o to recall, ele tem essas duas ideias. Uma de chamar de volta e a outra de lembrar, mas um pouco mais para o sentido de reviver algo mentalmente. É claro que ele pode ser, às vezes, sinônimo de to remember, tá? Mas, geralmente, se a gente tiver que fazer alguma distinção, essa é a distinção. To recall é muito mais reviver algo mentalmente. Então, o filme, né, chamado Total Recall, significa, na verdade, é um trocadilho, porque ele está falando de um recall total, ou seja, se você está... A gente usa, né, com as montadoras, né, elas fazem o recall total, né, chamando tudo de volta, que ao assistir o filme você entende bem qual que é essa relação, mas também está falando da memória, né, está falando de trazer de volta todas as memórias, ou enfim, qualquer outra relação com as memórias. Portanto, mais uma vez, o filme original, que é o Total Recall, que foi traduzido como O Vingador do Futuro, tem um trocadilho em seu nome, e aí Rick e Morty pega isso e faz outra brincadeira em cima já de uma coisa que já era um trocadilho. Então, a gente percebe que só pelo título a gente tem um infinito de possibilidades com Rick e Morty, um infinito de interpretações muito mais profundas do que aquelas que são possíveis pela dublagem ou pela legendagem, né? Então, saber inglês é sempre muito importante e te dá a possibilidade de entender as séries de uma maneira mais ampla. Bom, a análise vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário. A gente vai fazer aqui outras análises ainda de Rick e Morty, pegando esses títulos, explicando um pouco essas brincadeiras aí, para a gente se lembrar de algumas lições do próprio inglês, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado para você que assistiu até aqui.